vai abordar de como deve ser o treino de força, né? E antes, quero apresentar para vocês a camisa da minha marca, Coliseu, né? Coliseu Store. Essa é um dos modelos da camisa, tá? Essa ainda é uma camisa protótipo, tá? Não é o produto final, mas basicamente é isso aqui. A gente já definiu o modelo, aqui é a sloganzinho, ó, proibido treino fofo, bem legal, né? E aqui a marca Coliseu. Tem diversos modelos de camisa lá. De qualquer forma, vocês vão ver meus anúncios, minhas propagandas, eu falando na minha rede social aí, Godoy, _Godoy, Rafael, com 2 L no final, né? Sobre essa marca. Mas vamos retomar aqui, fazendo um marketing para vocês aqui dentro do curso, né? Então vamos lá, galera. Como deve ser o treino de força, né? Primeiramente, a gente tem que entender o que realmente seria essa força. O que é a força? Quando eu estou falando assim, como deve ser o treino de força, que tipo de força eu estou falando? Porque a gente tem modelos de força, por exemplo, força relativa à massa do indivíduo, ou seja, força relativa ao peso do indivíduo. Um indivíduo que tem 60 quilos e levanta 200 quilos no agachamento, perante um indivíduo que tem 100 quilos e levanta 200 quilos no agachamento, a força relativa do indivíduo com 60 quilos é maior, porque ele é mais leve e move o mesmo tanto de massa que um indivíduo mais pesado. Então, o que a gente está falando aqui não necessariamente é a força relativa, mas estamos falando de construção de força máxima, ou seja, a força absoluta do indivíduo. Obviamente, isso reflete na força relativa, porque o indivíduo vai proporcionar um aumento de força absoluta que vai refletir em uma melhor força relativa. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que o treino de força que eu vou trazer para vocês é com prioridade e foco na força máxima, na força absoluta, na força bruta do indivíduo, na capacidade dele de levantar o maior peso possível ali em algumas poucas repetições máximas, dentro de uma boa amplitude técnica e sozinho. Lembre-se sempre disso. Lembre-se quando alguém está te ajudando do começo ao fim. Errado, você pode até ser forte, mas se alguém está te ajudando, mas só está encostando, galera, encostou, aliviou. Vocês não vão ver em campeonatos oficiais de powerlift ninguém encostar no indivíduo que está agachando, abraçar, nem encostar na barra do supino, nem no agachamento, nem em lugar nenhum, nem no deadlift. O movimento tem que ser polido, limpo, amplitude, técnica e sozinho. Essa é a força do indivíduo. Ah, mas o agachamento é questão de segurança. Segurança é trabalhar com peso que aguenta. Segurança é o cara estar atrás de você, acompanhar sem encostar. Aqui, ó, sem encostar. Senão que não vai aguentar, abraçou, subiu. Tá? Isso é a segurança. Não é encostar do começo ao fim, mas é um dedinho só, não importa. Não é para encostar. Então eu estou falando aqui de força máxima absoluta, que é a força absoluta, dentro de um indivíduo que consegue fazer um trabalho, né, para direcionar para o ganho de força máxima, força absoluta. O trabalho tem que ser com foco entre 1 a 6 repetições máximas. Isso significa que o indivíduo vai ser capaz de fazer entre 1 a 6 repetições com amplitude, técnica completa, né? Amplitude completa, técnica e sozinho. Porra, fiz 4, na 5 saiu errado, alguém me ajudou, beleza? Mas essa significa que você fez 4 repetições máximas. Ou seja, esse peso é suficiente para você fazer 4 repetições. A partir das 5 você recebeu ajuda. É um trabalho extra, mas é um trabalho com ajuda, não conta. O que eu estou falando aqui é trabalhar de 1 a 6 repetições máximas nas principais séries, nos principais exercícios, para promover o maior ganho de força máxima. Então, para trabalhar dentro do treino de força, você tem que ter a maior parte da composição do treino dentro de 1 a 6 repetições máximas, tá? Que é o maior potencial para o ganho de força muscular. Ou seja, você trabalhar na maior parte do tempo do treino, em mais séries do treino, entre 1 a 6 repetições máximas, você está dando um foco no ganho de força, tá? Lembrando, a força máxima, nada mais é do que a produção de força, é a maior tensão gerada para mover uma sobrecarga. Ou seja, a força nada mais é do que uma tensão produzida para mover a sobrecarga, para você vencer a resistência. Quem é a resistência? A resistência é a carga, é o sobrepeso, é o peso do exercício. Vamos supor que você coloca 100 quilos no supino e você consegue mover, você está gerando tensão suficiente para mover os 100 quilos. Você vai precisar gerar mais tensão para mover um peso maior.
Deu para entender? Então a força é a capacidade de gerar maior tensão gerada para mover uma sobrecarga. Deu para entender? Então o que a gente quer? Quer melhorar exatamente isso aqui. A gente quer conseguir pegar mais peso para gerar ainda mais tensão, para mover ainda mais sobrecarga. Deu para entender? Dentro de uma faixa de 1 a 6 repetições máximas. Isso significa que outras zonas de repetições máximas não promove força ou também promove aumento de força? A questão é, outras zonas de repetições máximas também aumenta a força? Também promove o aumento da força? E aí a gente tem a resposta. Sim, se você trabalhar 7, 8, 9, 10, 20, até 30 repetições máximas ou mais, você também vai ter o aumento da força. Mas esse aumento da força vai ser menor do que trabalhar na maior parte do tempo de 1 a 6 RM. Quando você trabalha de 1 a 6 RM, você está produzindo máxima tensão com uma sobrecarga muito elevada, facilitando o ganho de força máxima, a tua capacidade de gerar mais força. Não só dentro de 1 a 6 RM, porque se você consegue pegar mais peso dentro de 1 a 6 RM, significa que mais de 6 RM, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, você também vai conseguir pegar mais peso. O ganho de força nessa zona de repetição máxima vai favorecer também o ganho de força em outras zonas de repetições. Só que vai ser uma questão de adaptação. Pô, faz meses que eu trabalho de 1 a 6 RM, vou começar a trabalhar de 10 a 12. Obviamente, o ganho de força dessa fase de 1 a 6 RM vai refletir em você conseguir pegar mais peso de 10 a 2 RM. Só que você vai ter um período de adaptação, que é reconhecimento de carga. Às vezes você fala, pô, essa aqui dá para fazer 12. Aí você faz 15, porque você ganhou força. É natural acabar se passando um pouquinho. Ou exagerar e falar, pô, fiz só 9, deveria ter feito 10 a 12. Deu para entender? Mas é uma questão de adaptação. O que eu quero deixar claro é que você focar no trabalho de ganho de força entre 1 a 6 RM reflete também na tua capacidade de mover peso em outras zonas de repetições máximas. E aí também tem a questão, você trabalhar em outras zonas de repetições máximas também aumenta a produção de força, também promove o aumento da força, mas não tão grande como trabalhar de 1 a 6 RM. Então sim, porra, estou trabalhando de 8 a 12 RM, 12 a 15, 15 a 20, tô tendo sim ganho de força. Não é à toa que, porra, por mais que o cara ali trabalhe, o cara tá trabalhando, vamos supor, de 15 a 20 RM. Ele tá fazendo. Ele não vai ficar sempre pegando o mesmo peso para a mesma média de repetições. Ele vai conseguir uma hora fazer mais repetições com peso ou pegar mais peso para a média de repetições. Isso significa que ele ganhou força. Ele ganhou força só nessa faixa de intensidade máxima? De 15 a 20? Não, ele ganhou força ali e isso pode refletir nas outras zonas de repetições máximas. Só que vai ser mais difícil isso refletir entre 1 a 6 RM. Porque ele está trabalhando de 15 a 20, é uma zona de intensidade da carga mais leve. Você pode ganhar adaptação de força, isso melhorar aqui e ali, mas quando você for trabalhar de 1 a 6 RM, ainda assim, não vai refletir tão significativamente ali. Porque ele não estava trabalhando força bruta. Houve uma adaptação, sim, de ganho de força, mas não tão grande ao ponto de impactar tanto entre 1 a 6 RM, trabalhando de 15 a 20. Deu para entender? Então, para você ganhar força de forma mais significativa e refletir isso em qualquer zona de repetição máxima, o ideal é você trabalhar de 1 a 6 RM na maior parte do treino. Não necessariamente no treino todo, tá? Assim você vai gerar uma maior adaptação de força. Então sim, você também promove aumento de força em outras zonas de repetições máximas, mas vai promover mais de 1 a 6 RM. Assim também, de 1 a 6 RM, você também tem um estímulo para hipertrofia. Não tão significativo como trabalhar de 6 a 12, 6 a 15 RM. Você também tem uma adaptação de resistência de 1 a 6 RM, só que menor do que trabalhar acima de 15 repetições máximas. Deu para entender? Você promove todas as adaptações em diferentes intensidades do treinamento, em diferentes zonas de repetições máximas. Mas você tem zonas de repetições máximas que favorecem mais um do que outro. Em um de 1 a 6 RM, você favorece mais o ganho de força máxima. Deu para entender? Outro questionamento. Força muscular depende do volume muscular? Ou seja, quanto mais músculo, mais força? A resposta é sim, mas não significa que o cara com mais volume muscular é mais forte. Por quê? Se eu tô dessa forma que eu tô hoje, se eu continuar treinando, automaticamente isso vai refletir no aumento da minha hipertrofia. Talvez
Obviamente, quanto menos músculo o cara tem, mais fácil ele construir. Quanto mais massa muscular, mais difícil é de continuar construindo. Mas, por exemplo, você pegar e comparar um único indivíduo. Vamos supor, tô com esse volume muscular. Se eu continuar treinando, eu vou tendo hipertrofia. Por mais que eu não trabalhe de 1 a 6 RM, minha força também vai melhorar. O aumento da minha massa muscular vai favorecer também o aumento da força. Mas não significa que, eu tô maior, mais músculo do que outro indivíduo, então eu sou mais forte que esse indivíduo. Não, porque você pode ter um indivíduo com menos volume muscular, só que uma maior capacidade de força. Talvez por ele treinar mais força do que eu, por exemplo, eu tenho 100 quilos, um powerlift às vezes 70 quilos vai pegar mais peso que eu, com toda certeza, na maioria dos exercícios que eu faço ali, principalmente nos básicos, que é a prioridade dele. Ou seja, a força relativa dele é maior que a minha e a força máxima dele é maior que a minha. Porque ele trabalha isso, por mais que ele tenha menos volume muscular do que eu. Deu para entender? Então, o aumento do volume muscular também favorece o aumento da sua força. Mas isso não significa que o indivíduo mais volumoso, com mais volume muscular, é mais forte que o indivíduo com menos volume muscular. Não é à toa que a gente tem muito powerlift, o cara é gordão, ele tem muito músculo. Só que o cara tem mais peso, porque a gente tem uma questão que é o quê? Quanto mais massa o indivíduo tem, maior facilidade ele tem para mover maiores pesos. Por isso que os strongmen têm 160, 180, 190, 200 quilos e são enormes. Por quê? São grandes. Não, o que quer dizer que eles são secos, musculosos. Eles têm bastante músculo no peso, mas eles são muito pesados porque isso favorece eles a ganharem mais força, a produzir mais força também. Por mais, a força relativa deles são grandes. Porra, se o cara de 190 quilos, ele tem mais facilidade de levantar mais peso do que o cara de 80 quilos. Desde que o cara de 190 quilos seja alguém treinado. Não um obesão, sobrepeso, entendeu? Pra entender? Não quer dizer que um gordão tem muito mais facilidade de pegar peso que alguém treinado de 70 quilos. Não. Se o cara é treinado e é pesado, ele tem uma facilidade maior de produzir mais força. Então, sim, quanto mais volume muscular você tem, maior facilidade de promover maior força. Mas não significa que o cara mais volumoso é mais forte. Deu para entender? Ele pode ser muito forte, mas talvez tenha um cara com menos volume muscular que é mais forte do que ele. E isso a gente vê muito em powerlifts contra bodybuilders. A gente tem bodybuilders muito fortes, mas a gente tem mais powerlifts mais fortes do que os bodybuilders, por mais que eles tenham menos volume muscular. Tá? E volume muscular não depende só do peso, mas de quanto músculo o cara tem dentro do peso. Então deu para entender?